Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Farol Nacional e hoje edição itinerante. Vamos tratar de um tema nada agradável, mas devemos nos espelhar, aprender com aquilo que se passa ao nosso redor, né? Mais uma vez, tenho aqui diante de mim a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que já está a posto. Leilani, seja muito bem-vinda. Olá, Roberto, tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem, nós temos falado muito de saúde, mas hoje eu preciso falar com você sobre comportamento. Limeira tem sido destaque da mídia nacional devido a uma tragédia que aconteceu com uma jovem, pouco mais de 20 anos, né? A Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, e as repercussões são imensas. E muita gente começa a apontar o dedo, né, quando uma tragédia dessa acontece, querendo culpar governantes, querendo culpar, enfim. Infelizmente não é o primeiro caso que acontece em Limeira, fatalmente não será o último. Eu queria um olhar seu, pensando nos grupos, né, Nelani, porque a gente se deixa às vezes influenciar por grupos, grupo de alpinista, tem grupos de pessoas que frequentam parapente, esportes radicais, rapel. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, os cuidados que a gente tem que ter nesse embalo de... Muitas vezes, né, a gente não toma os devidos cuidados, não vê se a empresa é reconhecida, isso é coisa do brasileiro, a gente sabe disso. Então, vamos começar a falar sobre essa tragédia que aconteceu em Limeira e o seu olhar também como profissional que também cuida da mente das pessoas. Pois é, Roberto, é muito triste e isso está impactando no Brasil e mundo. Limeira está mais uma vez nos tabloides, na internet, em todas as mídias, mas por um aspecto muito negativo, muito ruim, muito triste. Uma jovem que tinha uma vida pela frente, 21 anos. E quando isso acontece, eu não procuro os culpados, eu procuro ver o comportamento, o porquê. Eu tenho um hábito de falar por quê as pessoas buscam esportes colocando a própria vida em risco. Qual é o prazer nisso? O que ela busca nisso? Qual é a falta? Qual é o vazio? O que ela quer preencher com isso? Que adrenalina é essa que vai suprir o que dentro dela? Então ali eu vejo que houve várias negligências, né? Tem o ponto de várias situações ali. Uma equipe nada preparada, as pessoas confiando cegamente, totalmente a sua vida num esporte radical, sem observar todas as situações, pessoas filmando ali e nada fazendo para evitar, não conseguindo interromper aquilo. Então é um alarme muito grande isso. Então eu acho que esse local ele já demorou para ser interditado, para ser demolido, já demorou. Pode não ser responsabilidade da nossa cidade, mas está ali. E as pessoas que estão se acidentando estão ali na nossa região, Limeira, Coiderópolis, está tudo ali ao redor. Vários acidentes já aconteceram. Ciclistas que param ali e sem querer acidentalmente caem. Então já demorou para tomar uma providência, para interromper qualquer acesso nesse local. Mas é uma situação que eu olho principalmente para essas pessoas que buscam adrenalina e colocam a sua vida em risco. O que está faltando dentro dessas pessoas e o porquê que elas buscam isso? O que elas acham que elas vão encontrar após uma situação dessa de colocar a própria vida em risco? É isso que eu ia te perguntar, né? Existem os botões, né? Os gatilhos que a gente tem, né? Um tempo atrás, eu falo aqui de Serra Negra, e Serra Negra tem um ponto para saltadores de parapente. E um tempo atrás, uns 6 meses atrás, uma pessoa já veterana acabou perdendo a vida também num desses saltos aí. Mas era uma pessoa muito experiente, foi uma fatalidade. E normalmente esses acidentes eles acontecem por fatalidade, que não foi o caso que aconteceu em Limeira, né, Verani? Foi negligência pura, né? Quer dizer, foi falta de procedimento, foi falta de atendimento de protocolos. Isso que mais deixa a gente queria usar uma palavra mais forte, mas indignado, né? Com alguém que não respeitou protocolos mínimos de segurança. Amadorismo. Falo que é amadorismo puro. É um excesso de confiança, entregar a sua vida na mão de pessoas amadoras,
Ainda você está pagando ali para voar, sem nenhuma segurança. Não é um parque de diversão testado pelo Inmetro, com brinquedos que ali total segurança comprava. Não, é uma coisa que eu falo, meu Deus do céu, é voar ou morrer. É um risco muito grande. E mesmo as pessoas que a gente vê de parapente, qualquer outro esporte, até os veteranos, até os próprios professores e instrutores, quando existe um excesso de segurança, de autoconfiança, você não controla todos os fatores. Você pode até controlar um equipamento e controlar o teu corpo em movimento, mas você não controla fatores externos. Um vento pode mudar. Então, assim, qual é o controle absoluto que você tem? E vale a pena? Coloca na balança o que você vem buscando, qual vazio você tem aí dentro que precisa preencher com adrenalina, a ponto de colocar sua própria vida em risco. O que está faltando? Eu falo que isso é um corpo que sinaliza muitos vazios, muitos traumas, uma busca incessante por algo que para preencher. Porque não é natural uma pessoa ter que colocar o seu corpo todo o tempo num teste de sobrevivência ali, numa adrenalina dessa. Vamos ver se dessa vez eu sobrevivo, né? Mais ou menos isso. Então eu acho que tem tantas coisas boas para fazer nesse mundo, para a gente se divertir de uma forma mais saudável, mas não, eles querem colocar em risco. A adrenalina absurda, aquela sensação de quase morte. Mas isso se a gente for buscar na psicanálise, no TCC, vai ter uma explicação para isso. Se observar melhor esse indivíduo, seus traumas, suas dores emocionais, nós vamos ter respostas para isso. Eu me lembro muito bem quando Jesus foi testado pelo diabo. E um dos testes, você falou, se joga desse penhasco aqui, você não é o filho de Deus? Com certeza você será salvo, carregado pelos anjos. E ele disse muito bem, não coloque a sua vida em risco. Não faça isso. Então, a gente às vezes pede proteção numa situação que nem Jesus se lançou de um penhasco, mesmo ele podendo ter poderes de pedir que alguém salvasse naquele momento. Então, não coloque Deus à prova. Não coloque a sua vida numa situação dessa. Porque isso demonstra também o valor que você tem pela própria vida. E o quanto você está se preocupando com as pessoas, se porventura você vier a ter um acidente fatal ali, o quanto você vai deixar essas pessoas, as pessoas que amam você, em que situação elas vão ficar? Seus filhos, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, por uma besteira dessa, porque não tem outro nome. Isso é uma besteira muito grande. Isso não é um esporte, gente. Isso é uma arma que você está ali o tempo todo apontando para a tua vida. Então eu não vejo isso, né, um momento, uma explicação lógica, coerente e satisfatória para que alguém possa ter esse desejo o tempo todo de testar a própria vida. Sinto muito. Tem muitos fatores que assustam nesse caso, né? Por exemplo, hoje a repercussão, a deputada Tabata Amaral acabou pedindo investigação da Polícia Federal sobre pessoas que estão fazendo, por incrível que pareça, né? Estão fazendo gozações na internet ou algo parecido, Leilani. Isso é tenebroso, né? Piadas, tipo, vou fazer curso de ML agora. É só juntar os pedacinhos, quem sabe, coisas absurdas. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas frias, pessoas que a internet está ali para filmar. Tinha pessoas que podem ter filmado aquilo e não ter feito nada. Tem pessoas que quando vê uma situação, a primeira coisa que ela faz não é intervir, é ligar a câmera do celular e filmar. É absurdo o que nós estamos vivendo. Então é uma desconexão da própria realidade. Nós estamos anestesiados às situações ao nosso redor. Então, assim, o que nós estamos vivendo de fato? Como mudar tudo isso, né? E como realmente se conectar com a vida, a preservar a própria vida e observar as pessoas ao nosso redor que de repente está precisando da nossa ajuda e uma intervenção para que aquilo não possa acontecer e a gente simplesmente congela, liga o celular e filma para esperar o melhor momento para viralizar isso na minha rede social. É isso que nós estamos vivendo? Então, várias coisas dá para chamar atenção naquela cena ali. Eu observo várias situações ali. Negligência profissional, amadorismo, pessoas ao redor que nada fizeram, mas com certeza estavam filmando. Então, são minutos ali que a gente tem que tomar ação.
tem que fazer alguma coisa, tem que interromper aquilo ali. Então ali, e tem uma questão ali que mostra que sempre alguém deixa a responsabilidade para o outro para ter certeza que está tudo seguro. Alguém pensou que alguém fez o processo de segurança. Tipo, Sim. já viram isso, né? Aquela coisa, com certeza a corda está amarrada, fulano que viu isso, ciclano que viu isso. É sempre aquela responsabilidade na mão do outro. Onde ali vacilaram mais de 4 pessoas, com certeza. É muita gente envolvida para um vacilo tão grande desse. E ninguém viu, ninguém testou nada. Qual que é o protocolo disso? Então, olha, é uma fatalidade absurda e um amadorismo tremendo ali. Não tem por onde correr aquilo. E mais ainda me entristece aos bastidores. Não intervindo, não podendo fazer nada, mas filmando. Filmando. Porque enquanto houver uma pessoa com uma câmera na mão filmando, essa pessoa também ela é cúmplice de tudo isso. As investigações também dão conta de que o próprio equipamento de filmagem dela, né, da vítima dessa tragédia, teria sumido, né? Quer dizer, também para revelar algo pior ainda, né, para a gente ver, né? Pois é, não? Pois é. Eu não Então tive, é, olha, é olha, para lamentável. ser bem sincero, eu não tive coragem de ver a cena. Claro, a gente vai lendo aqui as coisas, mas é uma coisa que nos toca tanto, nos entristece tanto, principalmente como pais também, né, Ledane? Principalmente como Sim, pais. sim, A gente, o que sim. deve Eu estar pergunto, sofrendo a cadê o família pai e a dessa mãe moça, dessa né? criança? Cadê o pai e a mãe que assinou esse termo? Uhum. Cadê responsáveis? Porque não pode ter uma coisa assim, eu quero ir, vou comprar pulseirinha lá, paguei não sei quantos reais, vou pular. Não, tem que ter a família, tem que ter algum consenso de muita gente ali. Não pode ser simplesmente o meu desejo de sentir uma adrenalina. Não pode ser isso. A gente tem que observar melhor tudo isso e bom, por mim não tem que nem que existir um negócio desse, né? Então é uma coisa que deveria ser proibido, proibido mesmo. Então é algo que deveria ter sido monitorado ali de alguma forma, com muito mais cautela, muito mais exigências, mas um adolescente de 21 anos saltando dessa forma, sem nenhum pai, nenhuma mãe protegendo ali também, porque 21 anos para mim ainda não é uma pessoa responsável pela sua vida. Ainda precisa dos seus pais por perto. Precisa dos seus cuidados, né? Então eu vejo ali que houve uma negligência de tanta gente e uma tristeza absurda agora tomando conta de uma família, de uma cidade, porque quando a gente perde uma mãe, um pai, são pessoas mais velhas, você fica órfão, mas quando você perde um filho, você é o quê? O que você é quando você perde um filho? Então, olha a sensação que é perder um filho. De uma maneira tão ridícula. Eu falo que é ridículo isso. Não é um acidente isso. É uma bizarrice. Eu falo que isso é bizarro. Não é uma fatalidade. Nossa, ela estava ali passeando e foi Sim, sim, atropelada. sim. Uma pessoa que trabalha, estava ali trabalhando. Não. Ela buscou colocar a sua vida em risco. Ponto. É isso. Mas Então, ali. teve um caso até pouco tempo atrás, também acho que uns 6 meses, um pouco mais, de uma brasileira que estava fazendo trilha, né? E aí ela acabou caindo numa vala dessa trilha e ficou lá 2, 3 dias, que ela gostava de fazer essas trilhas em montanhas, né? Era uma semi-alpinista, na verdade. Mas aí sim, aí foi uma fatalidade, né, Nelly? Quer dizer, você Sim, se expor sim. a esse tipo de risco também é outra coisa completamente diferente. Sim, mas ainda falo, ela estava sozinha por quê? Sim, Não pode sair sim, sozinha. A gente sabe o que acontece. Não teve a outra que caiu lá no vulcão? A gente sabe o que sim. acontece. Então, assim, não sair sozinha. Equipar com todos os meios de segurança. É estar com os equipamentos adequados, é ter um equilíbrio emocional para qualquer eventualidade. As pessoas têm que saber onde você está. É GPS, é tudo. É várias situações que eu tenho que estar premeditando para evitar o pior. Então, e nunca sair sozinha. Nunca, em hipótese alguma. Hoje não dá mais para fazer uma caminhada sozinha, Roberto. Sim, Uma verdade. caminhada sozinha. Uma mulher fazendo caminhada de manhã é um risco de abuso, de estupro. Não Sim. dá mais. Então eu falo para todas as mulheres, vocês têm que se proteger. Ai, você está pensando negativo, vai atrair porque você. Não, o mundo está doente.
E a gente tem que tomar cuidado. Prevenção é o melhor remédio para tudo isso. Então, não dá mais para colocar situações de risco como essa, não dá mais. Porque eu falo que eu amo a minha vida, eu amo muito a minha vida e eu sei o quanto a minha falta vai fazer falta para as pessoas que me amam. Principalmente Claro, a gente que é claro. mãe. Hoje eu não deixo, Roberto, eu não, se alguém me perguntar, você pedala na rua? Eu falo, não. Ai, mas por quê? Você é professora, tem resistência, vamos pedalar com a gente. Eu já cansei de contar as inúmeras vezes que eu fui convidada para pedalar em grupos de bike, que deve ser uma delícia fazer trilha, deve ser uma delícia pedalar, né? Paisagem ao ar livre, cachoeira, enfim. Mas por que que eu não vou? Pelo medo de colocar minha vida em risco, e eu tenho menor de idade para cuidar um filho, que demanda os Claro. meus cuidados, a minha responsabilidade. Então, ao passo que você tem um filho, ele ama esquiar, ele quer esquiar. Todo ano ele fala: Mamãe, vamos esquiar. Levei ele para esquiar, porque ele já me viu esquiando, eu falei que eu ia ensiná-lo a esquiar. Daí ele foi comigo, mas eu travei. Eu falei: Meu Deus, eu caí de medo de cair. Eu falei: Meu Deus, eu tô travada. Por que que eu tô tão travada? Olha só a responsabilidade que eu tô em ensinar Exatamente. uma criança e não colocar o meu corpo em risco. Porque se aquela criança se machuca, eu tenho que estar bem para salvá-la. Então, olha como muda quando a gente amadurece, quando a gente tem dependentes que precisam do seu cuidado. Isso é natural, eu tenho que ser assim. Mas olha a preocupação, né? Eu não posso me machucar e às vezes acabo caindo de tanta rigidez desse corpo e medo, né? E foi isso que aconteceu. Então, porque a gente sabe o quanto a gente pode, com a nossa negligência, colocar a minha vida em risco e afetar as pessoas que ainda precisam da gente. Isso é amor, né? Isso é ter responsabilidade afetiva. Então, não dá mais para simplesmente se jogar numa situação de adrenalina. Isso E, é e- irresponsabilidade. e Não tem teve, outra e palavra. teve, teve algo que chamou muita atenção, né, Liz? Supostamente ela estaria junto com um namorado que estava filmando essa cena. Que espécie de namorado é esse? Então, que homem é esse? Eu pergunto, que homem é esse que permite isso? Será que em nenhum momento passou pela cabeça dele? Ela pode morrer. Um vento pode bater, essa corda pode bater na laje. Não é Uhum. só a corda não estar amarrada ou não. Ali é um perigo constante. Eu não vejo um momento seguro naquele lançamento ao ar livre ali. Não vejo nada seguro ali. Então, são muitas coisas que tem que favorecer para tudo dar certo. São muitos fatores que eu preciso controlar para tudo dar certo. Então, não vai dar certo isso. Uma hora a merda vai dar, né? Não tem outra palavra. Uma hora vai dar. Então, é ridículo, não tem nem o que falar. Então, ela não foi assessorada, ela não foi preservada em nenhum momento a vida dela. Em nenhum momento. Nem pelas próprias pessoas que diziam amá-la. Infelizmente. Lamentável, lamentável. Hoje nós Lamentável. tínhamos que falar sobre isso, não só pela repercussão nacional desse caso, mas como também a tristeza, né, que todos nós também passamos como pais, também como esportistas, né, Neonia? A gente fica muito triste quando algo tão grave acontece. Minha amiga, muitíssimo Mas obrigado aí isso pelo não é. lugar. Mas, Roberto, vamos falar a verdade, isso não é um esporte, né? Vamos Não, falar de esporte, sem vamos falar dúvida. de futebol, vamos falar de treinamento, vamos falar de academia, vamos falar de endorfina positiva e não de adrenalina. Uhum. Endorfina, serotonina, hormônios do bem-estar, não adrenalina. O que que eu quero buscar quando eu busco adrenalina? É isso que eu quero saber. Quando eu estou nesse Sim. estágio de buscar adrenalina, o que está me faltando? O que que o meu corpo está querendo? Será que eu preciso disso ou preciso de ajuda de um bom psiquiatra, de uma boa terapia? Porque, na verdade, essas pessoas estão buscando a própria morte. É uma insatisfação com alguma coisa, é uma busca que ela não sabe por quê. Porque isso para mim não é natural, isso não deve ser tido como uma coisa natural. É essa bandeira vermelha que eu quero colocar aqui. O que está faltando na cabeça dos jovens, das pessoas que buscam por adrenalina? Qual é o tipo de compensação que ela está buscando? Buscando isso, esse tipo de esporte radical, o que que ameniza dentro dela? O que que supre dentro dela? Qual é a emoção reprimida? Qual é o vazio na sua alma que eu preciso estar colocando a minha vida em risco? É isso que eu queria que as pessoas pensassem. Que busca é essa? Externa, que dentro eu não estou dando conta de suportar. Então eu preciso me jogar. Eu preciso me aventurar. Eu preciso. Uhul! Mais um dia que eu sobrevivi a isso. Como é que é essa sensação, entendeu? Então é uma bandeira bem grande, e um movimento que tem que ser criado
para a gente começar a refletir sobre isso. Porque para mim isso não é esporte, isso não é saúde. Está muito longe de qualquer movimento saudável em prol da saúde física. Não tem jeito de E, considerar um esporte. e algo que a gente já viu, né? A gente sabe disso, né? Ninguém faz isso. As pessoas normalmente vão dando sinais, né? E quem ama, né? Quem ama cuida, e quem ama percebe, quem ama deve ficar atenta a pessoa deve ficar atenta a esses sinais que vão aparecendo, né? Opa, isso aqui não é normal. Por que você vai fazer Não. isso? Então, a pergunta, né? Os grandes amigos, os verdadeiros amigos fazem isso, viu, Belê? Sim, tem gente que se anestesia com bebida, com droga. Tem gente que se anestesia fazendo esportes radicais. É um vício também. Então, existe uma compensação. Então, eu pergunto, eu estou compensando o quê? O que eu estou sentindo? Que emoção que eu estou sentindo que eu não estou dando conta de processar, que eu preciso me jogar? Eu preciso testar isso e sentir aquela adrenalina que dura mais ou menos ali uns 6 meses, depois eu tenho que pular de novo. Eu tenho que buscar outra fonte de adrenalina. E o que é pior, quem sobrevive a um salto desse, aquele salto já não é o bastante. Ela tem que fazer algo muito mais bizarro depois. Claro. Porque aquela carga de adrenalina já ficou pouca. É que nem droga. É um viciado em cocaína. Um pino na primeira vez deu certo, depois você vai ter que ter muitos outros pinos para você cheirar para compensar aquele vazio. Porque o corpo ele pede mais. A adrenalina é a mesma coisa. Então, isso daí é um sinal mesmo muito grande para a gente refletir. O que eu estou compensando na minha vida que eu não estou dando conta de processar e de sentir? Estou anestesiando com a adrenalina. Lamentável. Melanie, vamos caminhando, vamos prosseguir analisando e ajudando as pessoas também. Conversei aqui com a treinadora física e comportamental Leilane de Paulo sobre essa fatalidade que aconteceu em Limeira, para que a gente jogue um olhar de reflexão sobre isso também. Obrigado, amigo. Uma ótima sequência de semana, se for possível, e até a semana que vem. E até a semana que vem. E que fiquemos atentos às pessoas que a gente ama. É isso aí. Ponto final do programa de hoje. A gente volta na próxima semana.